Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Conversas Sem Fronteiras. Hoje nós estaremos a falar sobre sabático e estaremos a falar também sobre a importância do tempo de descanso e como isto pode impactar na renovação espiritual, mental e física. E para esta conversa nós trazemos o presbítero Azarias. Bem-vindo, presbítero Azarias, à nossa Conversa Sem Fronteiras. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui e é um pouco embaraçoso chamar presbítero. Mas, Então eu vou chamar-lhe de Azarias, mas era só uma questão de respeito, introduzir o nosso convidado também como deve ser. Como eu disse, nós estaremos a falar um pouco sobre este tema que, infelizmente, é um pouco negligenciado no nosso meio, na nossa comunidade e entre nós, né? Vamos falar um pouco sobre sabático, o que é sabático e o que a Bíblia nos ensina sobre este termo e sobre o que alberga este termo. Bem, existe muita coisa, né? A falar sobre este tema. Mas vou voltar um pouco para o passado, né? Talvez, como é que se diz? Para tocar no aspecto da negligência. Por que dessa negligência? Sim. Recordo-me que nos primeiros anos como cristão, tentei entender um pouco mais sobre como seguir a vontade de Deus e infelizmente ou felizmente, cresci na altura, converti-me, estava numa comunidade que levava muito a sério a questão de nós sermos pessoas regradas, né? No entanto, no concerne ao sábado, havia aquela ideia, tipo, quem fala de sábado é um determinado grupo, Grupo, né? sim. Só para não falar nomes aqui. E a ideia que as pessoas traziam é que nós temos que rebater a ideia de guardar o sábado todo. Sim. Não há nenhuma necessidade, salvos pela graça, não precisamos guardar nenhum mandamento. É o que ficava de alguma forma implícito, né? De que nós precisamos é Jesus. Sim. E de fato é Jesus. Mas, no entanto, sabemos que não podemos matar, né? Não Sim. podemos roubar, não podemos adulterar. E não, de alguma forma, olhando para trás, fica tipo assim, ok, por que diziam que não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar, mas posso quebrar o sábado? Bem, e entendo, né? Olhando para trás, entendo a ideia de nós evitarmos o legalismo por apontar o sábado como algo que nos garante salvação, nos garante justiça diante de Deus. Sim. Mas, ao negligenciarmos a ideia do sábado, olhando para o próprio Jesus, Jesus não foi negligente ao sábado. Sim. Os fariseus, os religiosos da época, de alguma forma ficaram chocados com o que Jesus fazia ao sábado. Mas em nenhum momento Jesus disse que o sábado é inútil. Sim. Não. Por acaso ele diz que ele é o Senhor do sábado. Então isso deveria nos chamar a atenção para entender o que Jesus queria dizer ao dizer que ele é o Senhor do sábado. Então temos essa história em que, como igreja, ao desejarmos evitar o legalismo, tornamos de alguma forma muito negligentes. Estava a ler o meu autor favorito, né? Eugene Peterson, falecido Eugene Peterson. Uma coisa, tem um título de um artigo que escreveu a Christianity Today há muitos anos atrás. O título é Confessions of a Sabbath Breaker. Traduzindo, né? É Confissões de um violador de sábados, né? Eu fiquei tipo, eia! E uma das coisas que ele levantou no contexto ocidental, especificamente americano, foi a ideia de que a América tornou-se tão absorvida à ideia de produtividade, trabalho, que as pessoas, quando pensam em sábado ou sabato, pensam numa ideia de atraso, de retrocesso na vida. Tipo, eu não posso pensar em sabato. Eu vou perder um dia de produtividade ou um dia em que eu posso fazer uma outra coisa. Então, acho
é um tema que nós precisamos ver e avaliar, Sim. com base no que a palavra e as escrituras dizem. Porque todos os mandamentos que Deus dá, no fim do dia, são para o nosso bem. Sim. É o que Jesus disse, né? Disse que o sábado, nós não fomos feitos para o sábado, não. Sim. O sábado foi feito para nós, para nos ajudar. Então, se Deus estabeleceu o sábado, é porque sabia que havia uma coisa relacionada a nós como humanos, que é necessário nós mantermos. E o sábado ou o sabado é o que nós precisamos, né? É verdade. E numa linguagem muito mais simples, né? Para aqueles que ainda não percebem, porque estão a ouvir aqui sabático, o que seria sabático numa linguagem simples, muito mais clara? É simples, descanso, né? Acho que não há muitos rodeios. É simplesmente sair da rotina e descansar. E como a Azarias esteve quer dizer, acabou-se levando esse termo para um extremo que está relacionado com um grupo e nós nos esquecemos do sentido original, né? Que é o descansar. E não é só um descansar do Antigo Testamento, porque nós vemos esta cultura, este hábito como uma coisa que o povo de Deus ou as pessoas daquela época tinham a responsabilidade de guardar os sábados, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, era um dia que era dedicado ao descanso. Infelizmente, hoje em dia, por causa da forma como este termo está a ser usado, é entendido de uma forma errada, como disse, para um grupo específico. E por causa disso, nós não aproveitamos aquilo que Deus disponibilizou para nós, esse descanso que Ele também desejou para cada um de nós. Então, será que ao entendermos este termo de forma errada e não, vamos dizer, obedecer ou aproveitar esse descanso, nós estaríamos a violar o princípio bíblico de descanso? É uma pergunta interessante, né? Porque sempre que pensamos em falar sobre mandamentos, né? A ideia de guardar, as pessoas às vezes levam muito ao extremo que vira uma obsessão guardar o mandamento em si. Mas quando Deus nos dá mandamentos, todos os mandamentos, é uma forma de Deus nos indicar, nos apontar para o que significa viver. Quando Deus diz não mate, Deus sabe que em morte não há vida, não há felicidade, não há paz, não há nenhuma tranquilidade. Quando Deus diz adoremos a Ele, Deus sabe que quando nós buscamos ídolos, qualquer coisa que substitui Deus em nossas vidas, para nos dar significado, propósito de vida, para nos dar valor, identidade, essa coisa vai nos arruinar. Então, o mandamento não adora, eu vou tentar policiar a minha vida, ou evitar que não haja nenhuma coisa de ídolo. Sim. A minha preocupação é apenas policiar-me para evitar isso. Não. Aí praticamente estou a tornar-me um escravo de uma simples lei. Mas, como percebemos que o mandamento é como leis, né? Leis. Nós, em física, aprendemos sobre leis naturais. Sim. Vamos entender e aproveitamos da compreensão das leis naturais para formarmos as coisas e construirmos as coisas como nós as conhecemos. É a mesma coisa em relação à lei de Deus, claro, e muito mais. Supera até a compreensão das leis naturais. Quando nós percebemos o mandamento de Deus, nós começamos a entender como a vida deve funcionar. Sim. Se Deus diz, lembre-se do sábado, guarde um sábado, é que Deus sabe que nós funcionamos de uma forma. Sim. Uma coisa que Eugene Peterson disse, eu vou citar muito ele, de alguma forma, porque ele traz isso de uma forma muito prática e uma visão mais pastoral para as nossas vidas. Ele deu um exemplo de... Vocês sabem, no mundo antigo, pessoas tinham escravos, etc, etc. E quando Deus ordena ao povo de Israel para guardar o sábado, uma das coisas que eles tinham que fazer no dia de sábado era respeitar a integridade humana dos seus escravos. Ou seja, se eles guardassem o sábado e permitissem que as pessoas descansassem, estavam a reconhecer o valor que há nessas pessoas como pessoas criadas à imagem de Deus. Então, a ideia de nós guardarmos o sábado
ou procuramos guardar o sábado, é que existe algo em nós que nós precisamos. Então, quando nós quebramos o sábado, Yeah. tirando o aspecto de pecado ou Sim. desobediência, que nós queremos focar muito nisso, há uma coisa muito mais profunda. Nós estamos a entrar num estado de disfuncionalidade como pessoas. Não, se eu quero funcionar de forma íntegra, quero experimentar a vida, o prazer da vida, gozar da paz, da plenitude, eu tenho que perceber como é que eu funciono. Sim. Então, respondendo dessa forma, nem eu sei, conforme citei aquele título, né, violador, confissões de violador de sábado, nós pecamos, né? Ainda estamos nessa vida a pecar. E não quero dizer que por fato de nós estamos a não aguardar, a não ter um sábado, somos os piores pecadores. Não quero essa sensação. Mas quero dizer, quando nós não guardamos o sábado, não especificamente o dia do sábado, mas quando nós, em nossa vida, não temos um dia de descanso, um dia de repouso, é o que nossa geração, infelizmente, crescemos nesse mundo frenético, temos a tentação de sempre abdicarmos disso, mas sempre que abdicamos disso, nós vivemos menos e funcionamos menos como humanos. Uau. Nós não fomos criados para ser máquinas de de high productivity. Não. Sim, nós gostamos. Para quem me conhece, sabe? Eu gosto muito de produtividade. Minha esposa sabe que eu gosto de produtividade. Mas eu sei que eu não sou Deus e não sou máquina. Primeiro, eu não sou Deus porque eu não estou no controle. Posso semear, posso plantar, mas quem faz crescer, quem faz as coisas acontecerem no fim do dia é Deus. Então, quando eu reconheço o sábado, eu reconheço que eu não estou no controle das coisas. Segundo, é que eu não sou máquina. Que eu funciono para além de produzir. Eu tenho relacionamentos. Eu tenho que aproveitar e gozar. Porque apenas produzir não vou viver. Há pessoas que vão continuar a produzir. Mas quando eu percebo que sou humano, criado à imagem de Deus, criado para a comunidade, criado para relacionamento, começo a experimentar a vida em todas as suas dimensões. Então, só para colocar-nos uma boa baliza. Então, nós estamos... Não sintam-se pecadores por causa de não ter um dia sábado, não. Mas uma coisa vos garanto. Quando nós nos abdicamos do sábado, nós vivemos menos. Quando digo vivemos, experimentamos menos o poder da vida que Deus tem diante de nós. Ainda tocando neste ponto que esteve a falar, nós felizmente ou infelizmente, nós estamos numa cultura em que somos sempre exortados ou a ideia é sempre estar a produzir alguma coisa, como disse. Então, sempre tentamos ao máximo produzir, não importa o que vai nos custar. Isso não acontece só na sociedade. Conseguimos perceber isso também dentro das nossas congregações. Nós estamos a falar só de congregações fora de Moçambique, estamos a falar de um contexto dentro de Moçambique. Se nós olharmos para os programas da igreja, né? Eu sei que é um tema um pouco... é um pouco controverso e talvez algumas pessoas até vão julgar o nós estarmos a falar disso, mas é uma realidade. Dentro das nossas igrejas nós conseguimos ver esta parte da cultura dentro dela, né? Onde tudo é produtividade. E eu lembro que ano antepassado, quando eu estava em Nampula a trabalhar com uma missionária, ela me fez essa pergunta. Eu não consigo entender como é que vocês todos os dias conseguem estar na igreja. E para mim foi, como é que eu vou explicar que todos os dias estamos na igreja? Nós estamos a dizer que é uma coisa negativa, que deveríamos deixar de fazer, mas estamos a dizer que muitas vezes nós não vemos este respeito ao descanso mesmo dentro da nossa congregação. Então passa do ser uma cultura na sociedade para ser também uma cultura dentro das nossas congregações, onde os nossos líderes não descansam, passam isso para os que estão a ser liderados e os liderados discipulam desta forma. Engajamento, servir. E em algum momento nós encontramos pessoas que até estão a servir, mas estão cansadas, esgotadas e às vezes até estão a servir porque, enfim, mas sem Deus, né? Então, neste contexto todo, nós percebemos que não há descanso, não há renovação e
infelizmente, nós precisamos de falar destas questões de forma muito prática, né? Como é que nós podemos lidar com estas questões. E um aspecto, ou vamos dizer, um conceito que acho que ainda não é muito comum quando nós falamos de descanso, é de solitude. Para algumas pessoas que conhecem até costumam confundir a solitude com a solidão. Então, poderia explicar um bocadinho sobre esse conceito dentro do conceito sabático de descanso? Ok. Talvez voltar um pouco, né, para a história. Eu estava a ler e uma coisa que chamou minha atenção, porque estava mais ou menos habituado com o contexto histórico. Acho que os que são cristãos e têm um pouco de interesse na leitura e história em particular, já aprenderam sobre puritanos, né? Sim. Uma coisa que os puritanos fizeram muito bem, o sabá tem duas vertentes. Tem uma que envolve adoração, conforme diz você, Peterson coloca de duas formas: Yeah. praying and playing. Yeah. Oração e brincar, né? Divertir-se. É um pouco engraçado, mas acho que vou ter um pouco de tempo para explicar como é que isso pode acontecer nas nossas vidas. Mas os puritanos, eles eram bons em oração, em observar o sábado como um dia de adoração, como um dia de devoção a Deus. Eles eram muito bons nisso. Sim. E, infelizmente, o que eles fizeram não só influenciou a cultura da igreja, bem como influenciou toda a cultura no geral. Prefiro a cultura americana em si. A ideia de que nós temos que produzir. E, de alguma forma, eles acabaram tornando-se utilitários, né? Começaram a usar Deus para produzir. Ou seja, tinham um dia de descanso. Mas a ideia é que tudo nós temos que ser pessoas produtivas. Que até o próprio dia do sábado temos que produzir, temos que orar muitas horas, temos que ter uma celebração, um culto, sei lá quantas horas. Esse dia nós vamos orar, que não acaba, vamos ler a palavra, vamos nos saturar de Deus. Era uma boa coisa. Sim. Mas perdia o outro aspecto da vida que nós aproveitamos. Então, quando olho para a igreja, é triste. E nós temos que parar de chamar a atenção às pessoas de que temos que refletir sobre a nossa vida, a nossa existência como igreja, como uma comunidade que quer refletir o coração de Deus, quer refletir o reino de Deus e quer refletir o que significa nós sermos criados em imagem e semelhança de Deus. Amém. Então, se queremos refletir o significado, a ideia de pessoas que estão a ser moldadas à imagem de Deus, temos que perceber que Deus em tudo. Sim. E, infelizmente, quando nós focamos e isolamos Deus apenas para atos, entre aspas, sagrados, intensamente sagrados, até posso colocar isso sublinhar dessa forma, intensamente sagrados, ou seja, adoração, louvor, que a nossa vida apenas centra-se nisso. Quando amanhecemos, nós temos que pensar em adorar. Há pessoas que nós nos entusiasmamos quando ouvimos história de pessoas que ficavam 11 horas a orar, 5 horas a orar. O que é bom, né? Mas, às vezes temos que parar. Ok, essas pessoas viviam, mantinham contato com outras pessoas. Acredito que, como humanos, vivendo deste lado da criação, do universo, né? Deste lado dos céus, do reino de Deus, temos que parar, ok, será que somos seres angelicais ou algo assim que vamos simplesmente imitar como serafins, vamos ficar todo dia a orar, todo dia a adorar? Bem, nossa vida tem que refletir isso. Mas, para nós, isso significa mais do que orar. Significa mais do que estar na congregação, significa mais do que estar na reunião da igreja, significa estar mais no programa de igreja. Significa vivemos a vida no seu todo, que integra adoração, integra relacionamentos, integra trabalho, integra vocações, integra até o próprio leisure, como nós chamamos? Liturgia. Não, leisure. Qual? Como em português, aquele tempo que nós tiramos para lazer. Até o tempo de lazer é um tempo que Deus criou para nós vivermos, experimentarmos a vida como humanos. Então, quando nós verificamos que as nossas comunidades chegam nesse estágio,
nós verificamos que estamos apenas a focar num lado do Sim. sabato. Que na verdade até nem temos sabato, porque só estamos obcecados em produzir para Deus, em Yeah. produzir espiritualidade nas pessoas. É bom quando nós vivemos em comunidade, buscamos a Deus juntos, Sim. mas quando isso nos isola da vida, da existência. Um exemplo disso, pessoas param de trabalhar, pessoas negligenciam o trabalho porque têm que estar na igreja, têm que Yeah. servir. Pessoas negligenciam a família porque têm que estar na igreja. Deus criou o trabalho, ordenou o homem para trabalhar. Deus criou família. Yeah. Então, quando nós focamos apenas num lado, que é o ministério, negligenciamos o trabalho. Quem ordenou e criou o trabalho é Foi Deus. Deus. Família, quem criou e formou e sustenta a família é Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos a negligenciar o que significa nós vivemos como povo de Yeah. Deus. Então, certamente chegamos ao desafio de pensar sobre solitude. Então, como é que solitude? O que significa solitude? Eu diria, antes de chegar para o conceito e trazer uma ideia sobre isso, a primeira coisa seria chamar um despertar da necessidade de nós termos o sabato. Yeah. Amém. E, segundo, orientarmos a nossa vida, porque o sabato é o que faz, ajuda-nos a reorientar A nossa a vida. Então, o que o sabato deve fazer não é só nos levar para pensar na vida como adorar, orar, adorar, estar na igreja. Não, não, não. O sabato nos leva para o segundo ponto, que é o ponto de divertirmos. Isso implica contemplarmos a natureza, implica ficarmos com a família, implica separar um tempo para brincar, para quem tem filhos, brincar com seus filhos, sair ficar com a tua comunidade, experimentar, tomar uma refeição com essas pessoas. Epá, temos a Costa de Sol, é isso aí, passear, ver um pouco do mar, né? Ver um pouco das águas. Epá, se possível, separar um dia, viajar para ir visitar um lugar, uma parte do dia. Vamos adorar, vamos orar, vamos ler os salmos. Mas outra parte desse dia separamos para experimentarmos a vida com aqueles que nos são mais próximos. E também separamos um tempo em que nós contemplamos a criação de Deus. Descansamos, dizemos, Deus, uau, o que tu fizeste, o que tu fazes, é realmente incrível. Então, quando colocamos isso, entramos no terceiro elemento, que é a solitude. Então, a solitude só vai funcionar e fazer sentido se nós realmente tivermos o ritmo de descanso. Porque a solitude nos leva para esse momento Yeah, de descanso. de descanso. Então, se eu não tenho sapato, não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque solitude o que significa? É um tempo, o que Jesus gostava de fazer, né? Nós lemos nos evangelhos que simplesmente Jesus chegava uma hora Ele e saía. Os autores dos evangelhos dizem que ele retirou-se, foi ao deserto, retirou-se, foi ao lugar X, ficou sozinho Sim. a orar ou a fazer outras coisas que não nos descrevem, né? Porque ficou sozinho. e isso deve nos chamar a atenção de que nós precisamos ter esse ritmo e sairmos da agitação, do core-core, das metas, dos objetivos para termos um tempo. Claro, não quero dizer que temos que sair para o deserto ou Para o monte. simplesmente podemos ir para o carro, desligar o telemóvel, desligamos tudo. Ou irmos para aquela parte da casa onde sabemos que ninguém virá. Yeah. Ficamos uns 30 minutos, uma hora. Não. Mas isso só será fácil quando nós percebemos que nós precisamos descansar. E que é possível descansar e continuarmos a ser produtivos na vida. Não produtivos porque a produtividade vai nos tornar úteis. Não, porque a nossa produtividade não determina a nossa identidade. É verdade. Nossa identidade é determinada por nosso posicionamento em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, não nos importamos em sermos tão produtivos. Eu sei que muitas pessoas queremos horas, queremos títulos, queremos tudo isso. Mas nada disso vai nos trazer identidade. Nossa identidade é encontrada e fundamentada exclusivamente em Jesus, naquilo que Jesus fez. Então, se eu quero me tornar expert, as pessoas têm que reconhecer, eu sou uma pessoa com trabalho, eu quero mudar de carreira, quero avançar meus negócios, e não tenho que produzir de forma desenfreada, não posso. Não. Aí já estou a mostrar que eu tenho um ídolo, estou a mostrar que eu quero estar no controle da minha vida, estou a mostrar que eu pareço uma máquina. Tudo que resume-se na minha vida é me tornar um título. Yeah. Então,
A falta de sábado revela um pouco do que há no nosso coração ou da mentira social que está engrenada na nossa existência como sociedade moçambicana e aí fora, de que nossa identidade depende do que nós produzimos, do que nós ganhamos. E Jesus diz, não. Eu sou o Senhor do sábado. Eu quero que vocês tomem um tempo de descanso. E esse tempo gozem. Por isso Jesus curava as pessoas, fazia coisas boas. Eles não gostavam de Jesus estar a fazer coisas boas. Não, quando nós paramos e aproveitamos família, divertimos-nos, saímos, fazemos coisas boas. Parece que estamos a fazer coisas triviais. Mas Deus nos chamou para essas coisas também. Então, a solitude vai nos ajudar a ter esses momentos de pausa, de lembrarmos que Deus está no controle. De que não é para fazermos solitude quando estamos no desespero. Quando já não dá mais. Isso já quando... meu chefe, aquele trabalho que me deu, não estou a conseguir. Deus, acho que tu queres me ajudar. Nos tornamos utilitários. Vamos usar Deus porque estamos numa situação onde não estamos a conseguir. Há pessoas que gostam muito de ti. Eu estava numa situação terrível, saí para orar e Deus resolveu. Exatamente. Nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus não é sobre Deus fazer coisas para nós. Não. É sobre nós nos relacionarmos com Deus, experimentamos Deus e de Deus realizar a sua vontade em nós. Amém. Então, responderia dessa forma, né? Então, a solitude é essa experiência de nós ficarmos a sós com o Senhor, ficarmos a sós e envolve também silêncio, né? Sim. Então, a ideia de nós ficarmos lá, em silêncio, contemplar, ouvir, procurar ouvir a Deus nesses tempos, ajuda-nos bastante. Ajuda-nos bastante. Uma coisa muito interessante que eu estava a pensar agora é que muitas vezes nós associamos o descanso, por exemplo, a questões de trabalho, coisas seculares, mas dificilmente nós podemos ou pensamos em associar o descanso com o ministério, com servir, porque já está na nossa mente, né? É uma cultura, é um hábito que foi estabelecido dentro da nossa igreja, seja de forma inconsciente ou consciente, que não temos espaço para descanso e até se ousarmos em falar de peço um tempo de servir, fica um escândalo, né? Eu me recordo de alguns anos atrás, eu estive numa situação em que eu queria parar de servir para ter um tempo. E literalmente eu ouvi dizer, não precisas parar, estou a pedir um tempo. E eu percebi que essa situação não acontece só comigo, acontece com várias outras pessoas. E estas pessoas, às vezes, por causa do medo de decepcionar líder, de decepcionar discipulador e até de decepcionar Deus, mantêm-se em posições de pressão e não se permitem descansar porque pensam que vão frustrar uma expectativa de alguém e até uma expectativa de Deus. E eu mesma também já estive nessa posição de, Deus, se eu parar um pouco, o que vai ser da pessoa X, da irmã X? Porque nós pensamos que nós é que temos que fazer tudo. Se nós não estivermos, não vai acontecer nada. E como é que nós podemos lidar ou que conselhos nós poderíamos deixar para as pessoas que ainda sentem essa culpa de descansar? Porque eu acredito que há muitas pessoas que estão nos assistir hoje que têm essa culpa e não têm nem sequer coragem de pedir para descansar um tempo afastada, né? Não é só porque, pelo menos no trabalho, nós tiramos férias. E por que nós não podemos tirar um tempinho? Nós estamos a dizer para abusarem, né, irmãos? Estamos a falar de realmente tirarmos um tempo de renovação espiritual. Porque se nós não estamos bem, a parte espiritual é afetada, a parte mental é afetada e a parte física também é afetada. Então, como é que estes irmãos que não têm essa coragem e sentem muito a culpa de tirar um tempo para descansar, podem reverter essa situação, podem lidar com essa situação? É desafiante, né? Porque nós temos estruturas nas nossas igrejas que já ditam como as coisas funcionam. E, infelizmente, boa parte disso, dessas comunidades, o que nós verificamos é que as pessoas têm atividades quase que todos os dias. Sim. E nós podemos, o que a pessoa pode fazer? O líder está à espera da pessoa lá e a pessoa simplesmente diz que quer ter um dia de descanso, um tempo de descanso.
Volto para o que eu disse antes. O primeiro elemento, o primeiro passo está em nós separarmos um dia de descanso para as nossas vidas. A procurarmos aprender a ter o sábado, a experimentar o sábado nas nossas vidas. Não precisa ser o sábado. Sim. Não. Mas precisamos procurar integrar. As empresas não são malucas em nos dar, no geral, trabalham 5 dias por semana. Não são loucas em dar 2 dias para as pessoas repousarem e fazer outras coisas. Sim, eu sei que capitalismo, etc, acabamos tendo mais um dia, há pessoas que têm trabalhos praticamente 7 a 7, mas infelizmente não tem como fazer crítica aqui, há pessoas que precisam de trabalho, que não desobedecem vocês chefes. Mas quero dizer é que existe uma percepção ou entendimento de como humanos existem limites que nós temos que dar para a recuperação emocional, espiritual e física. Então, quando eu começo a implementar o sábado, um dia de descanso na vida, estou a reconhecer isso, que eu preciso disso. E pouco a pouco vou criando essa cultura, de modo que é mais fácil. Porque às vezes as pessoas querem esse tempo de descanso porque ou querem ausentar-se porque já estão cansadas, estão praticamente esgotadas, estão saturadas emocionalmente, espiritualmente. Há pessoas que sentem que eu sinto que estou a trabalhar todos os dias na igreja, mas não estou a sentir Deus perto de mim, sinto-me afastado. Há pessoas que dizem, até aqui me sinto perto de Deus, mas os relacionamentos são difíceis, todos os dias tenho que gerir situações difíceis de pessoas, tenho que gerir stress porque as pessoas não são cooperativas. Não, existe uma série, depois tem o próprio desgaste físico, né? Porque o corpo toda hora está busy, podem fazer coisas. Não, eu tenho que dar esse primeiro passo. Então, a segunda coisa que vem, a parte difícil, né? Comunicar essas expectativas ao meu líder. Nós temos que ter liderança orgânica na comunidade. Infelizmente, não posso garantir que toda a nossa liderança vai perceber isso, vai compreender isso, porque precisam de nós. Mas nós precisamos abordar os nossos líderes. Eles têm que saber que nós somos. Eles são, é suposto, se não são, serem ovelhas não, pastor. Aqueles que cuidam das nossas almas, ou seja, que cuidam das nossas vidas, que cuidam e se importam com o nosso bem-estar. Então, se eu estou fatigado, emocional, espiritual, psicológico e fisicamente, eu tenho que abordar meu líder. Eu tenho que dizer, alguns líderes, infelizmente, vão querer fazer brainwashing, às vezes de forma não intencional. Vão querer dizer, não, Jesus disse que o pai trabalha até hoje, no sábado o pai está a trabalhar. E Jesus no sábado estava a curar, estava a importar-se em servir. Você tem que importar-se em servir as pessoas, custa o que custar. Não é assim. Não é servir as pessoas custa o que custar. Sim, temos que ser pessoas abertas e dispostas a sacrificar-nos pelas outras pessoas. Mas isso não quer dizer negligenciarmos aquilo que nós somos, a nossa vida com Deus. Porque à medida que nós negligenciamos o que nós somos, o que vamos servir as pessoas? Vamos servir migalhas. Todos os dias tem que estar a pregar, todos os dias tem que estar nos ensaios, todos os dias tem que estar no... Chego lá, já estou a improvisar a pregação. Estou a improvisar louvor. Sabem que a minha voz de louvor é boa. Eu me descuido, porque todos os dias estou ocupado. É só chegar ali e fazer aquelas melodias, as pessoas vão sentir que estão um pouco no espírito. Já está. Pessoas sabem, Azarias, nem basta chegar ali e vai dizer umas palavras interessantes, vai nos entrar um pouco no excess. Não. Não é isso. Isso não é ministério, isso não é servir. Há muitas pessoas que estão a fazer isso porque não tem ritmo de descanso, não tem ritmo de repouso. Então nós temos que ser humildes diante de Deus e levar isso diante dos nossos líderes e dizer, líder, não dá. Eu estou a fazer do jeito que estou a fazer, eu não estou a servir à comunidade como deve ser. Eu simplesmente estou a sentir que estou a morrer, estou a fingir diante das pessoas que eu estou a servir como deve ser. E não é suposto nós fazermos isso. Isso é verdade, porque
enquanto tu estavas a falar, eu fiquei a pensar em que tipo de líderes nós estamos a criar para o futuro. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aquilo que nós fazemos, o fruto que nós demonstramos tem que ser um reflexo de Deus. Então, se nós estamos nessa posição de liderança e nem conseguimos entender a necessidade do descanso das outras pessoas, significa, primeiro, que eu estou a falhar como pessoa, como semelhança de Cristo. Não quero ferir ninguém, mas essa é a verdade. E no final do dia, eu estou a ensinar um outro líder a tornar-se como eu, a não respeitar os limites humanos das pessoas, porque eu acho que esse é um outro problema. Nós nos esquecermos que nós somos seres humanos. E como ser humano, tem muitas coisas que nós necessitamos. Não só o espiritual é o essencial, mas nós também temos esta necessidade de descansar, essa necessidade de renovação. E como disse, às vezes não é porque nós estamos mal espiritualmente, mas a minha mente, o meu corpo precisa de descanso. E se eu não encontro isso no lugar que é suposto que eu encontre, que é a igreja, porque literalmente eu acho que é o lugar onde deveria ensinar que isto faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada, é uma coisa que Cristo fez, é uma coisa que Deus demonstrou no início, é uma coisa que os discípulos também fizeram, então estamos a falhar. E eu ainda, sinceramente, eu ainda me pergunto, nem para todos que estão aí, eu acho que também já fizeram essa pergunta, alguns até acho que já desistiram de fazer a pergunta, só estão a seguir o ritmo, mas será que as nossas congregações, as nossas igrejas não podem repensar nessa questão da na questão da programação do culto, na questão do que nós estamos a fazer, porque eu vou dar só um exemplo. Temos igrejas que na segunda-feira tem uma célula, na quarta-feira é culto, na quinta-feira é um ensaio, na sexta-feira é outro culto, sábado talvez escola dominical ou um culto de jovens, domingo temos o culto e às vezes encontramos até congregações que tem escola dominical de manhã, depois tem o culto, depois tem reunião. Isso tudo estamos a falar da mesma igreja. Sem contar que tem as reuniões gerais, depois reuniões de líderes, depois reuniões de obreiros e depois não sei o quê. Então, estamos a ver um atentado à saúde mental das pessoas dentro da igreja. E o meu desafio, né, para os líderes que estão do outro lado, eu sei que não é uma coisa fácil, porque é algo, vamos dizer, uma tradição que já foi estabelecida há muito tempo, mas em nós repensarmos no que nós estamos a fazer com estas pessoas. Porque como o Azarias disse, nós temos essa responsabilidade em servir, mas nós temos uma outra vertente da nossa vida, que é profissional, que é na nossa família. E às vezes nós negligenciamos nossa família por causa de servir, e a igreja e Deus é mal visto dentro da nossa casa por causa do nosso posicionamento nestes outros lugares, né? Yeah. E uma das coisas que já estamos quase, né, no final, mas eu queria muito que nós trouxéssemos alguns exemplos práticos de tabus ou alguns hábitos que nós vemos dentro da igreja que, na verdade, não correspondem à verdade sobre o descanso e o sabático. Que tu já ouviste, que tu já experimentaste. Depois colocar de uma outra forma, podem ainda pensar. Ok. Se direto na resposta. Por exemplo, uma das coisas, né, que eu já ouvi, que é um tabu, mas eu ouvi e me disseram pessoalmente. Quando eu me afastei um bocadinho para descansar, porque não estava bem em termos psicológicos ou mentais, e alguém aproximou-se de mim no dia que me viu no culto e disse: "Ei, irmã Neima, não te vejo há muito tempo. Estavas aonde?" Então eu disse: "Eu estava no tempo sabático." Ela ficou muito admirada e disse: "Ei, crente não tira tempo sabático. Isso aí não existe." Eu fiquei espantada porque era uma pessoa mais ou menos da minha idade e eu sei que possivelmente a pessoa não tenha feito isso com más intenções, mas é um ensinamento que ela recebeu. Mas é um tabu que nós também estamos a encontrar dentro da igreja. Porque nós ainda associamos o sabático com um grupo específico. E como a Azarias disse no início, quando nós estamos a falar de sabático, nós estamos a falar de sábado.
O sábado específico era para aquele tempo, mas estamos a falar de tirar um tempo de descanso. Então, esse é um dos tabus que eu encontrei, vivi, experimentei, fiquei em choque, mas também percebi que a pessoa não tinha culpa porque era algo que lhe foi ensinado, né? Mas que estava errado. Acho que vou voltar para o exemplo inicial, né? A pegar a ilustração dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Ah, uma coisa que na altura discutia-se, já ouvi pessoas dizem na altura, né? Por que que nós não guardamos o sábado? O sábado específico, conforme os 10 mandamentos. Yeah. Uma coisa que diziam na altura é que Jesus nunca chegou de mencionar o sábado quando ele faz a recitação dos mandamentos, ou nenhum dos apóstolos, quando verificamos as cartas, eu estando no Novo Testamento, faz uma menção direta sobre o sábado. Yeah. E Paulo meio que é um frustrado quando percebe que os judeus estão a tentar impor dias sagrados para a comunidade pagã, não os judeus nesse caso. E as pessoas dizem, não vemos nenhum sustento, nenhuma base para isso. Mas, de novo, Jesus, se nós voltarmos para o Sermão do Monte, Jesus faz algo muito interessante, né? Ele vai ao fundo dos mandamentos. Em nenhum momento, se a memória não me falha, Jesus faz uma citação direta sobre aquele mandamento não adorarás. Claro que uma parte de Jesus diz que fala sobre o coração, o teu tesouro diz que nós só podemos servir a um só Senhor. Yeah. Mas é engraçado que quando nós encontramos Jesus, porque uma das incidências mais óbvias ao longo da narrativa dos evangelhos é o conflito de Jesus é Jesus no conflito dos sábados. Né? Yeah. Então devemos nos perguntar, Jesus está a negar, está a recusar os sábados? Claro que não. Em nenhum momento Jesus apenas está a responder aquilo que significa nós vivemos no sábado. O que Jesus faz nos sábados? Vai ao templo, vai à sinagoga, ama as pessoas, cura as pessoas, doa essas pessoas. E não, no sábado Jesus para e diz, há algo mais do que simplesmente nós paramos negócio. Sim. Paramos de trabalhar para o patrão, paramos de trabalhar para os nossos investimentos ou qualquer outra coisa. Existe uma vida além. Sim. Que é uma vida de adoração, uma vida de relacionamento com Deus, relacionamento com as outras pessoas. Então, nós temos que parar de pensar que a ideia de sábado remete ao legalismo. Não há nenhum mandamento. Mesmo Jesus dizendo, não matarás, não matamos. Guardamos todo esse mandamento na vida, não vai nos garantir o reino dos céus. Yeah. O que vai nos garantir o reino dos céus é a obra perfeita de Jesus na cruz. Amém. Mas, conforme disse no início, quando nós aprendemos a respeitar os ritmos da vida, porque isso é sobre ritmos da vida, de que há tempo para produzir, há tempo para repousar, há tempo para trabalhar, há tempo para relaxar, literalmente para relaxar, para adorar e contemplar a criação, a obra de Deus, experimentar a vida com as outras pessoas, nós entenderemos que nós estamos a ganhar. As nossas comunidades, as nossas igrejas vão sentir que estão a ganhar. Porque tem pessoas vivas, tem pessoas sadias. Uma coisa, quando estava já a fazer o apelo aos que são líderes que nos acompanham, a ideia de pensar na reprogramação não é sobre cancelar programas. Exatamente. É sobre orientar as pessoas sobre o que significa viver, o que significa amar a família, a Deus, amar a comunidade em que estamos inseridos e servir a Deus com honra no trabalho onde nós estamos. Ou seja, quando vou trabalhar, faço com honra. Quando é tempo de amar a família, me dedico. Mas isso tudo pressupõe o bom uso do tempo. Então, para fazer isso, eu preciso de tempo para investir nisso. Já se eu estou a investir apenas em estar na igreja, não vou investir como deve ser no trabalho, não vou investir como deve ser na família, na minha comunidade, em tantas outras coisas, mesmo em relação ao que eu sou para com Deus. Então, é necessário. Então, existem muitas ideias. Acho que a ideia é mesmo sentarmos de forma humilde e pedir a Deus o que me faz realmente não gozar o sábado. Então, e essa ideia que dei também, pessoas gostam muito, Jesus trabalhou no sábado, o pai não para de trabalhar, temos que fazer.
o próprio ministério, a obra de Jesus, a obra do Espírito Santo. Nós somos co-participantes da obra do Espírito Santo que ele está fazendo na igreja. Então, estamos lá, toda hora com o programa de evangelismo. Nós não vamos... Hoje, me fizeram, quando cheguei aqui, disseram que eu tinha que converter aqui o nosso irmão. Eu não gostei dessa ideia, é obra do Espírito. Uma coisa engraçada. Mas nós ficamos com essa toda hora estamos você tem que ir agora evangelizar naquele lugar. Sim, nós vamos responder a isso. Mas se pensamos que esse é o nosso trabalho, estamos enganados. Nós somos co-participantes da obra de Deus, da obra do Espírito Santo, da obra de Cristo. Então, nós temos que responder à voz dele. Leva-nos de novo à solitude. Por isso nós temos que praticar a solitude. Porque ajuda, tanto o sábado como a solitude, ajuda a reorientar a vida. A reorientar aquilo que significa viver. E nos faz ter um tempo. Tudo isso nos faz ter um tempo para ouvir a Deus. Para ouvir o coração de Deus. E respondermos e trabalharmos alinhados ao coração de Deus. Aí teremos ministérios eficazes. E a eficácia disso não vai depender do que nós pensamos de eficácia. Não. Vai depender do que o Senhor nos está a ordenar. Aí está. Então, eu vou trabalhar e o Senhor vai dizer, eu quero que te foques naquela família. E eu vou focar-me naquela família, porque só dar tempo para ouvir a Deus. E vou alcançar aquela família, vou abençoar aquela família. Mas nós gostamos de ouvir as estatísticas. E as estatísticas dizem que tudo que é sucesso é ter muitos números. Estamos a ouvir aqui a Deus ou a ouvir as tendências? E não. Estão a ver? Estamos a falta de sabados acaba levando-nos a ouvir mais pessoas, mais vozes. E acabamos suprimindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo para as nossas vidas, para os nossos ministérios, para as nossas famílias, comunidades, grupos, etc. E aquilo que nós estamos a trazer hoje sobre o descanso, sobre o sabático, não é só para um grupo de pessoas, não é só para as pessoas que estão a ser lideradas ou os membros da igreja, mas também estamos a falar sobre descanso e sabático, principalmente para os líderes, porque às vezes eles também se colocam nesta rotina constante de produtividade e não têm este tempo sabático, não têm este tempo de descanso. E acabam fazendo muitas coisas e no final do dia, mesmo as coisas que eles fazem acabam sendo frustrantes, acabam sendo esgotantes, ficam fatigados. Então, nós estamos a trazer esta perspectiva nova, não vamos dizer que é nova porque não é nova, mas queremos trazer essa perspectiva bíblica, porque é bíblica, sobre o descanso, para todos nós, para entendermos que o descanso é necessário, que o descanso é uma forma de renovação e vai contribuir para a nossa saúde como um todo, para o nosso equilíbrio como um todo. Então, tira um tempo para descansar, tira um tempo de solitude para ouvir a Deus longe de tudo, saia sozinho, vai fazer uma caminhada, faça uma viagem de um dia, mas tira um tempo de descanso. Se tu consegues fazer isso na tua vida profissional, por que não consegues fazer isso na tua vida ministerial? Como nós estamos a dizer, não é sobre abandonar a igreja, deixar de servir, mas entender que isto faz parte da nossa jornada. Então, queremos convidar a todos vocês que estão a nos ouvir, a nos assistir, para buscarem mais sobre isso. Se vocês têm dúvidas do que nós estamos a falar, vão ler a Bíblia, vão confrontar, porque tudo que estamos a falar aqui é para ser confrontado também. Mas é para nós mudarmos esta mentalidade de pessoas produtivas, tipo workaholic, é isso que costumam dizer, que só trabalham, e no final do dia acabamos nos perdendo no trabalho, acabamos olhando mesmo servir como uma forma de idolatria. Então, vamos tentar mudar esta visão, né, que está na nossa mente, que veio da sociedade, veio da cultura e acabou se integrando também dentro da nossa comunidade cristã. Infelizmente, nós já estamos no final do nosso podcast, mas eu queria pedir ao Azarias para deixar alguns insights para as pessoas que estão a ouvir, últimos conselhos, últimas considerações. Uau, acho vou tornar a sublinhar que nós fomos criados à imagem de Deus e Deus, ao criar-nos, uma coisa engraçada sobre a história do sábado, né? Sobre já quando
Deus ordena a Moisés, em Êxodo, Deus faz a menção de que ele criou tudo, Yeah. 6 dias e repousou. Mas um pouco depois, quando Moisés volta a reforçar esse mandamento do Sabá, faz-lhes lembrar do que Deus fez em Yeah. relação à redenção, né? Do poder do Egito. Quanto mais a nós que agora ouvimos a boa nova do reino de Deus, a boa nova de Jesus. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso definitivo. Não há mais nada que nós podemos fazer um pouco mais para agradar a Deus ou para merecer o favor e a graça de Deus. Não. Então, quando nós participamos do Sabá, nós estamos a participar. De novo, a ideia de Sabá é sobre relacionamento. Estamos a entrar entre aspas, no mundo. Estamos a pisar, estamos a colocar nossos pés num solo santo, sagrado. E quando nós fazemos isso de forma regular, nós experimentamos mais da abundância de Deus. Então, o meu convite é, vamos nos desafiar, acima de tudo, vamos nos tornar uma comunidade de graça. Vamos ajudar uns aos outros a crescermos nisso. Para os que têm capacidade ou poder de influenciar mais as suas comunidades, podem fazer isso de uma forma um pouco mais intensa. Para nós outros que estamos na base, somos membros ainda, podemos começar a levantar essa conversa. Pedir e desafiar a nossa liderança a olhar para este lado. Porque tudo que o mundo nos promete, e supostamente essa produtividade nos promete, gera ansiedade, gera stress, gera doenças, gera um monte de coisas que não ajudam-nos em nada. Mas quando nós migramos e começamos a nos tornar um povo, uma comunidade que observa o Sabbath, que observa a solitude, que pratica as disciplinas espirituais TPC para os que não sabem, de uma forma íntegra, começamos a experimentar avivamento, começamos a experimentar transformação em tudo que fazemos. No ministério, na família, na comunidade, no trabalho e em todas as esferas relacionadas à nossa vida. Amém. Muito obrigada, Azarias, por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema um pouco desafiante e que ainda é um tabu para muitos de nós. Mas creio que vocês tenham sido edificados, eu também fui muito edificada. Muito obrigado por estarem conosco ao longo deste episódio. Não se esqueçam de assistir os episódios anteriores, colocar as vossas sugestões, as vossas questões e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!